Você já ergueu os olhos para o céu noturno e sentiu no peito uma mistura de paz e mistério ao ver aquele disco prateado a brilhar? Imagine, há 4,5 bilhões de anos, a Terra, ainda jovem, um mar de magma incandescente, prestes a sofrer um choque tão colossal que mudaria o seu destino para sempre. É essa a origem da Lua, uma narrativa de pura dramaticidade cósmica, onde fragmentos de rocha fundida dançam ao redor de um planeta devastado, até se unirem no astro que hoje embala nossas noites. Antes de contarmos a grande colisão, precisamos voltar no tempo e entender o berço de tudo, nebulosa primordial. Há 4,6 bilhões de anos, nossa região do espaço estava envolta em uma nuvem de gás e poeira, a nebulosa solar. Ali partículas colidiam e grudavam, formando pequenos blocos de rocha chamados planetesimais. A Terra incipiente. Entre esses blocos, um em particular cresceu rápido. Nosso futuro planeta. Ainda coberta por um oceano de magma, ela passava por constantes bombardeios de asteroides menores, que moldavam sua crosta e liberavam calor. Equilíbrio gravitacional. Enquanto isso, o Sol, ainda uma estrela adolescente, exercia sua atração, mantendo tudo em órbita. Mas a verdadeira mudança estava para acontecer num encontro improvável. Você consegue imaginar essa Terra fervendo, com rios de lava escorrendo por crateras, prestes a receber um visitante capaz de transformá-la para sempre? Ao longo dos séculos, cientistas propuseram explicações fascinantes, algumas cheias de elegância, outras repletas de inconsistências. Teoria da fissão, século XIX. Proposta. George Darwin, filho de Charles, sugeriu que a Terra girava tão rápido que uma parte de seu manto se separou, formando a Lua, porque caiu em descrédito. Experimentos e medições mostraram que, se isso tivesse ocorrido, a composição da Lua deveria ser idêntica à da Terra, incluindo elementos mais pesados. Mas não é o caso. Teoria da captura. Proposta. A Lua teria se formado em outra região do Sistema Solar e sido capturada pela gravidade terrestre. Limitação. Órbitas de captura tão harmoniosas quanto a nossa são extremamente raras. Seria um golpe de sorte quase impossível. Teoria do coacréscimo. Proposta. Terra e Lua se formaram juntos, a partir do mesmo disco de acreção, crescendo lado a lado. Problema. As diferenças em elementos voláteis e isótopos entre Terra e Lua não se encaixam bem nesse modelo. Cada uma dessas ideias inspirou gerações de pensadores, mas faltava um quadro que encaixasse todas as evidências. Nesta primeira parte, lançamos as bases, o ambiente turbulento do sistema solar primitivo e as hipóteses iniciais que pavimentaram o caminho para a teoria vencedora. Na parte 2, mergulharemos na teoria do grande impacto, o choque colossal que praticamente nasceu a Lua, e as provas vindas das missões Apollo e das sondas modernas. Imagine uma cena, uma Terra, ainda mornamente incandescente girando em torno do Sol, como uma joia recém-polida. E então, sem aviso, um rival inesperado, um embrião planetário que os cientistas batizaram de Theia, em homenagem à titânica deusa grega, aproxima-se numa trajetória lenta e fatal. Pense num corpo quase do tamanho de Marte, carregando energia suficiente para mudar completamente a fisionomia da nossa jovem Terra. Os pesquisadores estimam que Theia teria colidido a uma velocidade de dezenas de milhares de quilômetros por hora, num ângulo raso, não um golpe frontal, mas algo entre 30 e 45 graus. Esse ângulo explica o espalhamento de detritos que formariam o anel ao redor da Terra. Você sente o medo e a admiração imaginando esse choque, capaz de liberar energia equivalente a milhões de tsar bombas em frações de segundo?
No instante do impacto, um clarão ofuscante teria se estendido pelo sistema solar interno, ofuscando o brilho do Sol por alguns instantes. O calor instantâneo vaporizou partes da crosta terrestre e do próprio Theia, criando uma nuvem gigantesca de vapor e fragmentos fundidos. Detritos ao redor da Terra. Fragmentos de rocha e metal, lançados a altíssimas altitudes, começaram a orbitar a Terra, formando um disco anelar de partículas. Ao longo de milhares de anos, esse anel foi perdendo calor, e partículas colidiram e se aglutinaram, crescendo como pedacinhos de gelo que viram um floco cada vez maior. Assim nasceu o embrião da Lua. Fusão inicial. O calor residual fez com que a Lua recém-formada ficasse parcialmente líquida, um oceano magmático lunar. Separação de camadas. Minerais mais densos afundaram, formando um núcleo e manto, enquanto silicatos mais leves subiram, constituindo a crosta. Resfriamento e solidificação. Após cerca de 100 milhões de anos, a superfície se cristalizou, criando as planícies escuras que hoje chamamos de mares lunares. Com o passar das décadas, modelos numéricos modernizaram a teoria Theia rico em voláteis. Levantou-se a hipótese de Theia ter uma composição química semelhante à Terra, explicando a quase igualdade isotópica observada. Impactos múltiplos. Estudiosos propuseram que, em vez de um único choque, uma série de colisões menores poderia ter contribuído para formar o satélite. Ajuste fino de parâmetros. Simulações em supercomputadores definiram com mais precisão ângulo de colisão, massa e rotação pré-impacto, refinando o cenário cósmico. Mesmo hoje, supercomputadores rodando simulações tridimensionais investem semanas para reproduzir fielmente cada detalhe desse encontro titânico. A Lua, nossa companheira celestial constante, desempenha um papel crucial na formação da vida na Terra. Sua força gravitacional é responsável pela subida e descida das marés, criando ecossistemas costeiros vitais e influenciando a vida marinha. Tipo, imagine as praias do Guarujá sem as ondas. Ia ser estranho, né? Além disso, a presença da Lua estabiliza a inclinação axial da Terra, que por sua vez regula nosso clima. Sem essa estabilização, a Terra sofreria variações climáticas extremas, tornando mais difícil a vida prosperar. Ia ser pior que o calor do Rio 40 graus. Imagina só. A Lua também afeta os ritmos biológicos, desde os padrões de migração dos animais, tipo as tartarugas marinhas que usam a Lua para navegar, até os ciclos de sono dos humanos. Civilizações antigas, como os Incas e os Maias, até usavam as fases lunares para controlar o tempo e planejar atividades agrícolas. Bem parecido com a gente que usa o calendário para marcar o carnaval, né? À medida que continuamos a explorar os mistérios da Lua, também descobrimos conexões mais profundas entre nosso planeta e seu satélite fiel. A influência da Lua é uma prova da dança complexa dos corpos celestes em nosso universo. É como um grande baile cósmico, e a gente está bem no meio da festa. Fiquem ligados enquanto nos aprofundamos nas maravilhas da nossa vizinhança cósmica. A gente vai desvendar mais segredos do universo, igual a gente faz com o resultado do Brasileirão, só que com muito mais estrelas. Olhando para o futuro, a Lua continua sendo um ponto central da curiosidade e ambição humana. Com os avanços na tecnologia espacial, nossos sonhos de retornar à Lua estão se tornando realidade. Imagens de foguetes lançando, missões espaciais e astronautas. Missões futuras, como o programa Artemis da NASA, visam levar a primeira mulher e o próximo homem à superfície lunar até 2024. Essas missões abrirão caminho para a exploração sustentável e estabelecerão uma presença humana na Lua. Imaginem a emoção de humanos caminhando na Lua novamente, descobrindo novas fronteiras. É como se os santos finalmente ganhassem a Libertadores de novo.
Imagens de animações da missão Artemis, astronautas na Lua. Mas não vamos parar por aí. Planos estão em andamento para bases lunares, onde astronautas poderão viver e trabalhar por longos períodos. Essas bases poderiam servir como centros de pesquisa científica, extração de recursos e até turismo. Imaginem um futuro onde as pessoas passam férias na Lua, olhando para a Terra de um hotel lunar. É como um filme de ficção científica ganhando vida, tipo O Alto da Compadecida no espaço. Imagens de conceitos de bases lunares, astronautas trabalhando e habitats lunares futuristas. Colaborações internacionais também são um componente-chave da exploração lunar. Países como a China, a Rússia e membros da Agência Espacial Europeia estão unindo forças para explorar a Lua juntos. Esse esforço global destaca a união da humanidade em nossa busca para entender o cosmos. É que nem a gente juntando a galera toda para fazer um churrasco de domingo. Imagens de agências espaciais internacionais, missões colaborativas. Enquanto estamos à beira de uma nova era na exploração lunar, as possibilidades são infinitas. De descobertas científicas a recursos potenciais que poderiam beneficiar a vida na Terra, a Lua guarda segredos incontáveis esperando para serem descobertos. Nossa jornada à Lua está apenas começando, e o futuro parece mais brilhante do que nunca, tipo a estreia do novo filme do Turma da Mônica. Imagens da Lua, Terra vista da Lua e exploração espacial futurista. Fiquem ligados enquanto continuamos a explorar as maravilhas da nossa vizinhança cósmica. A aventura está longe de terminar, e a Lua é apenas o começo. Como comprovamos tudo isso com fatos, e não apenas com modelos teóricos? Aqui entram as missões tripuladas e sondas robóticas. Entre as 6 missões Apollo que aluniçaram, trouxeram mais de 380 quilos de rochas e regolito lunar. As proporções de oxigênio 17 e oxigênio 18 na Lua são virtualmente idênticas às da Terra. Algo surpreendente, já que meteoritos de outros corpos geralmente apresentam assinaturas distintas. Elementos como sódio e potássio estão muito mais escassos na Lua, indicando que esses materiais foram vaporizados no impacto inicial. Conseguem imaginar esses astronautas eternos pioneiros trazendo nas mãos fragmentos de um encontro tão primordial que definiu o futuro de toda a vida terrestre? Câmeras de alta resolução mapearam crateras, montanhas e mares lunares com detalhes de poucos metros. Além disso, houve a identificação de estruturas antigas que remontam ao resfriamento inicial, como longas fissuras chamadas riles. 2 pequenos satélites voaram em formação, mapeando variações minúsculas no campo gravitacional lunar. Esses dados revelaram densidade e distribuição interna, confirmando a hipótese de um núcleo de ferro menor e um manto predominantemente rochoso. Missões indianas e chinesas detectaram água em crateras permanentemente sombreadas no Polo Sul lunar, um resquício de impactos de cometas e asteroides subsequentes. Representam um impacto de teia com equações de fluido e dinâmica de partículas, recriando a formação do disco. Seguem cada fragmento de detrito, mostrando como eles se agregaram até formar o satélite. Então, olha só, quando a gente compara os resultados numéricos, as amostras reais e também os dados de mapeamento, e todos eles acabam convergindo, é aí que a gente encontra o que chamam de assinatura da teoria do grande impacto. Apesar de ser amplamente aceita, a teoria do grande impacto ainda passa por ajustes, viu? Por exemplo, qual seria a proporção exata de ferro, níquel e silicatos? E mais, quanto da Lua é feito de materiais da Terra e quanto veio de teia? A janela estimada para esse impacto varia bastante,
indo de 50 até 200 milhões de anos depois do evento. O mais legal disso tudo é perceber que a ciência não se fecha em um único modelo definitivo, sabe? Ela valoriza o mistério e segue ajustando variáveis, sempre com aquele olhar curioso de quem está, ainda, em busca de novas pistas. Nesta segunda etapa, vimos o choque estrondoso que, num instante de caos absoluto, semeou o embrião da Lua, e conferimos as provas concretas, trazidas das crateras e capturadas em simulações. Na parte 3, exploraremos as consequências desse evento para a Terra, a influência cultural da Lua ao longo dos milênios, e faremos uma síntese poética desse nascimento galáctico. Quando Theia e Terra se encontraram num abraço destrutivo, não foi apenas a Lua que nasceu. A própria Terra ganhou um novo rumo. Antes do impacto, o eixo da Terra oscilava caoticamente, tornando as estações imprevisíveis. Com a Lua formando-se em órbita, sua atração gravitacional segurou o eixo terrestre, garantindo ciclos regulares de primavera, verão, outono e inverno. Consegue imaginar um mundo onde, de um ano para o outro, fosse inverno no hemisfério norte e, de repente, verão no sul? Graças à Lua, isso nunca aconteceu. A Lua puxa os oceanos, criando marés altas e baixas que se repetem dia após dia. Esse vai e vem mistura nutrientes marinhos, alimenta ecossistemas costeiros, regula o clima ao redistribuir calor. Sem a Lua, muitos estuários e manguezais, que são assim berçários naturais de peixes e crustáceos, simplesmente não existiriam. O enorme impacto também contribuiu para o derretimento parcial do núcleo terrestre, reforçando o dínamo que gera o campo magnético. Esse escudo invisível defende a vida contra ventos solares e radiação nociva. A cada aurora boreal que você vê, lembre-se, aquele brilho verde-dourado no céu só existe porque um embate de mundos permitiu à Terra manter seu coração metálico girando forte. Com um eixo estável, marés ritmadas e campo magnético protetor, o planeta tornou-se um palco privilegiado para o milagre da vida. Micro-organismos puderam evoluir em águas quentes, recuando e avançando, enquanto a radiação cósmica, amortecida pela magnetosfera, permitiu às primeiras células sobreviverem e se multiplicarem. Ao longo dos milênios, a Lua deixou sua marca profunda em mitos, artes e no imaginário humano. Grécia Antiga. Selene, a deusa lunar, cruzava o céu num carro puxado por cavalos alvos iluminando as jornadas noturnas. Civilização. Maia. A Lua regulava o calendário agrícola guiando plantios e colheitas com precisão quase celestial. Povos indígenas. Para diversos grupos no Brasil, a Lua era vista como a guardiã das águas, regulando o ciclo de peixes e frutos do mar. Fernando Pessoa, em Versos Melancólicos, associou a Lua à saudade, esse elemento etéreo que reflete os nossos desejos mais íntimos. E Clarice Lispector, frequentemente, usou metáforas lunares para expressar a dualidade entre luz e sombra dentro de cada pessoa. Canções. De Caetano Veloso a Rita Lee, criaram trilhas sonoras para noites enamoradas, usando a Lua como símbolo de romance e mistério. E nos filmes, como em 2001, Uma Odisseia no Espaço, Kubrick imortalizou a Lua como porta para o desconhecido. Ali, ela é tanto cenário quanto personagem. Nas pinturas renascentistas, mestres retrataram noites estelares com a Lua iluminando catedrais e paisagens bucólicas. Já na fotografia contemporânea,
Imagens em alta definição capturam crateras e mares lunares, lembrando ao público o quão próximo e, ao mesmo tempo, inatingível nosso satélite permanece. No alto de uma montanha chilena, um jovem astrônomo amador apontou seu telescópio para a Lua e, ao ver os mares iluminados, sentiu uma conexão tão intensa que mudou o rumo de sua vida. Tornou-se cientista, dedicado a estudar estrelas e planetas. Assim, um fragmento de rocha, forjado num impacto brutal, inspira sonhos de descoberta e transformação. Nós viajamos do caos primordial, quando a Terra era um globo de fogo, ao grande impacto que deu à luz nossa eterna companheira. Vimos como fragmentos se uniram, se resfriaram e transformaram-se em maria escuras, testemunhando depois o surgimento da vida. Por fim, contemplamos a influência da Lua em mitos, artes e corações humanos. Se essa imersão cósmica te surpreendeu, deixe seu like e ajude o algoritmo a espalhar essa história de amor entre mundos. Inscreva-se no canal e ative o sininho para continuar explorando os segredos do universo comigo. Lá embaixo, nos comentários, me conte qual é a sua Maria Lunar favorita, aquela mancha escura que te hipnotiza toda vez que a lua cheia surge. Quer mergulhar ainda mais longe? Assista ao meu vídeo sobre como as estrelas nascem e morrem, e descubra o ciclo dramático que dá vida e apaga supernovas. O link está aqui ao lado. Obrigado por assistir até o fim, exploradores de sonhos estelares. Que a luz prateada da lua embale suas noites e inspire seus dias. Até a próxima jornada pelo infinito. Tchau.